Boa noite. A gente está aqui hoje para fazer uma live, né, sobre os caminhos do diagnóstico da paralisia cerebral, tá? Eu sou a Mari, estou aqui representando o Guia da Paralisia, tá? E hoje a gente vai conversar com uma doutora, neurologista infantil, né, especialista, e ela vai trazer um pouquinho para a gente do nosso conhecimento, né? Quer dizer, conhecimento dela a respeito desses caminhos aí para o diagnóstico da PC, que é uma coisa que as pessoas falam muito a respeito, né? E que existe essa dificuldade, muitas dúvidas a esse respeito, né? Então, enquanto ela não entra, eu vou falar para você aí que já está aqui assistindo, para compartilhar com outras pessoas aí, mandar um aviãozinho, né? E trazer quanto mais pessoas para estar ouvindo esse encontro, ouvindo essas explicações, melhor, né? Então, vou ver se a doutora já está aqui. Deixa eu ver. Deixa ela assim, ela não colocou. Deixa eu colocar aqui, fixar aqui no comentário. Então, vou esperar ela entrar aqui, né? Pra gente começar a conversar. Deixa eu ver aqui. Na verdade, isso aqui é uma novidade para mim, então tenho que ver aqui se já está disponível. Aí. Ela já está entrando. Aí, Olá, tudo bem? tudo bom? Boa noite. Eu acho que deu certo. Deu. Acho que eu também estava com dúvida, mas acho que deu certo sim. Eu sempre tenho dúvida se eu preciso pedir para participar ou se vocês que chamam de Na você. verdade, também fiquei um pouco com essa dúvida, mas acho que agora a gente aprendeu. Deu certo. Tudo bem? Tudo bem, doutora. Então, já tem o pessoal aqui que já está online, pedi o pessoal compartilhar com outras pessoas aí, né? Porque esse tema que a gente vai trazer hoje aqui na live é um tema muito interessante, né? Na verdade, é uma dúvida geral, assim, muitas pessoas sempre perguntam, né? Questionam, né? Os fatos de como ocorre esse caminho para o diagnóstico aí. Então, eu queria que primeiro você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Boa noite. Eu sou a Maria Augusta, né? Sou neurologista infantil. Eu sou pediatra e neurologista infantil. A minha formação foi pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? Da USP lá de Ribeirão Preto. E hoje eu atuo em São Paulo, eu atuo num centro de reabilitação, né, pelo SUS, e consultório, né? E aí eu fui convidada pelo guia para estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Ah, é um prazer ter gente aqui que traga essa luz aí para as pessoas, né? Essas respostas que são tão buscadas, né? Sim, Bom, eu acho que a gente pode dar continuidade, né? Ideia é bom porque depois para as pessoas também que vão assistir a live que vai ficar salva aqui, para a gente não ficar demorando muito nesse comecinho, né? Para a gente, porque às vezes a pessoa não consegue, né? Às vezes não dá para entrar ao vivo, mas é bom a gente já vai deixar salvo aqui para todo mundo. Bom, doutora, eu acho que a gente tem que começar do começo, né? Primeiro explicar, dar uma nivelada, assim, porque é lógico que tem pessoas que já estão aqui, que já têm um conhecimento, que já têm uma vivência, e tem muita gente que está entrando nesse universo agora, então é importante a gente começar do comecinho aí, explicando um pouquinho da paralisia cerebral, do que é. assim, a paralisia cerebral, né, é uma condição bem heterogênea, né? Não existe uma característica específica e aquela é a característica única da paralisia cerebral, né? A definição da paralisia cerebral é um grupo de desordens, né? Um grupo de acometimentos que levam a algum comprometimento do movimento e da postura, do equilíbrio, né? Que tenha sido causado por alguma condição não progressiva que levou a alguma lesão cerebral, né? E num cérebro em desenvolvimento. Então, a gente admite, né, como um potencial fator aí para a causa da paralisia cerebral, eventos que tenham acontecido no período da gestação, do parto e na primeira infância ali até os 2 primeiros anos de idade, né?
dentro da definição, eles colocam esse critério de até os 2 anos de idade para admitir aí um cérebro em desenvolvimento. Tá. Assim, você falou assim, porque às vezes as pessoas falam assim, mas meu filho, a gente descobriu, já estava muito tarde, já tinha passado alguns anos, mas a causa geralmente ocorre, então, geralmente durante a gestação, do parto e os primeiros Isso, momentos de vida, primeiros né? 2 anos. Então, Eventualmente, a gente tem um curso, assim, dos 2 primeiros anos de vida bem sem eventos, né? Assim, foi uma gestação tranquila, foi um parto super tranquilo, não teve nenhuma intercorrência, não consigo me lembrar agora de nenhum acontecimento específico nos 2 primeiros anos de vida que justifiquem um quadro sugestivo de paralisia cerebral. Mas é a minoria dos casos. Na maioria dos casos, a gente é capaz de identificar, né? Isso depois até vai ser um fator aí que vai corroborar ou não no diagnóstico, né? Mas na minoria dos casos, a gente não vai ter um evento assim bem definido. E aí, hoje se discute, né, a possibilidade de causas genéticas da paralisia cerebral, né? E a gente está avançando muito nessa parte ainda de diagnóstico genético, né? Então, ainda pode ser que surjam condições genéticas específicas que vão entrar no grupo da paralisia cerebral ou que eventualmente vão nomear uma nova síndrome ou uma doença, né, que for. Mas hoje ainda é um pouco discutível isso. E o que se propõe é que, assim, se eventualmente a criança recebe um diagnóstico de paralisia cerebral, em algum momento, né, existe algum outro diagnóstico concomitante, não necessariamente eles vão se excluir, né? Eles podem coexistir. entendi. Eu acho que ficou assim, a gente acabou dando uma continuidade no que é e mais ou menos no que leva, né, a PC, né, a paralisia cerebral. Existe, porque você falou agora, né, sobre isso de diagnosticar, né, eu acho que a grande pergunta, você falou que existe um caminho, uma pesquisa genética para fazer essa identificação, que ainda não está em uso, né, é uma pesquisa ainda, pelo que eu entendi, é isso mesmo? Assim, a gente tem, basicamente, 2 grupos que a gente vai dividir, vamos dizer, as crianças no caminho para a gente chegar no diagnóstico, né? O primeiro grupo de crianças aí vão ser crianças que têm algum fator de risco perinatal, vamos colocar ali, né? Então, gestação, parto e imediatamente ali pós o parto, que são crianças que vão ser prematura, baixo peso ao nascer, né? Extremo baixo peso, ou que tiveram alguma questão na gestação, redução do crescimento uterino, uma insuficiência placentária, um AVC neonatal, crise convulsiva logo depois do nascimento, um Apgar mais baixo ali no primeiro e quinto minuto, alguma doença neonatal mais grave, né? Precisou, às vezes, de hipotermia terapêutica, alguma coisa assim. Então, a gente vai ter esse grupo aí de crianças que vão ter um fator de risco bem estabelecido, que a gente já conhece, que a gente sabe que essa criança tem um risco aí de um atraso de desenvolvimento e de um potencial diagnóstico de paralisia cerebral no futuro. E a gente vai ter um outro grupo de crianças que não vão ter esses eventos, né? A gente não vai conseguir localizar esses eventos no período perinatal, mas em algum momento a gente vai ter um atraso de desenvolvimento percebido ou pela família ou pela equipe que acompanha essa criança, né? Pediatra, médico da família, né? No SUS, ou se eventualmente já acompanhava com algum membro aí de uma equipe multidisciplinar por algum outro motivo, percebe um atraso no desenvolvimento. Então, a gente vai ter esses 2 grupos de crianças. Geralmente, nesse primeiro grupo, né, de crianças que tinham fator de risco, a gente consegue fazer um diagnóstico geralmente mais precoce, né? A gente já sabe que essa criança tem fator de risco, então a gente já vai ficar mais atento, né? O bebê pré-termo vai ter um acompanhamento pediátrico, vai ter uma observação aí maior voltada para a questão do desenvolvimento, né? Eventualmente, algumas crianças já saem do hospital com orientação de fazer acompanhamento com fisioterapia ou de fazer algum outro tipo de acompanhamento mais específico voltado para o desenvolvimento, né? Do que crianças que não tiveram nenhuma intercorrência no nascimento, né? Ou na gestação. Esse segundo grupo de crianças, né? Geralmente são crianças que vão surgir mais tardiamente, né? Principalmente porque, para o leigo em geral, assim, né? Para a família, a gente vai perceber atraso quando? Quando o bebê já tá lá com 4, 5 meses e não sustenta a cabeça. Ou todos os priminhos já estão sentados com 6, 7 meses e ele ainda não. Então, geralmente, essa percepção de atraso é um pouco mais tardia. E, eventualmente, bem tardia mesmo.
tá com 1 ano e 6 e não anda. Então, assim... Não, assim, não, sem te interromper, essa semana mesmo uma mãe, a gente recebeu, né, a mãe falou assim, olha, minha filha nasceu com uma Apgar de 9, né, então é um Apgar muito bom, que não dá pra você ter, né, tá tudo normal, tá tudo bacana, e aí depois dos 4 meses ela falou assim, ó, aí ela começou a perceber, igual você falou, não tá sustentando, e aí começa todo esse, porque como ela teve igual você falou, aquele imediato pós-parto muito bom, né? É muito mais difícil, não só a aceitação, mas o fato da pessoa, da mãe, do pai também perceber, né? Muitos casos de prematuro, que de repente também tá bem, e aí fala que o atraso é por ser prematuro, né? Tem alguns casos, assim. E assim, infelizmente, né, a gente já teve muito avanço, né, dentro da medicina que a gente oferece no Brasil, mas infelizmente, em alguns lugares a gente não vai ter acesso a uma triagem mais precoce, né? A gente não, mesmo, por exemplo, a gente tem no SUS um programa de avaliação de RN de risco, né? Então, todas as crianças que têm alguma situação de risco, né, gestação, parto, elas são encaminhadas para avaliação por uma equipe multidisciplinar no SUS, mas eventualmente essas crianças não passaram pediatra, estão perdidas aí no mundo, né? Então, às vezes, isso acaba prejudicando também a questão do diagnóstico. E aí, assim, é possível esse diagnóstico super precoce? Hoje se discute a possibilidade de diagnóstico com 3 meses. Então, assim, seria muito, muito precoce. Seria, Muito assim... porque a criança tá muito assim, né? Eu, como leiga, eu vejo que a criança é muito ainda, tá numa fase que você não consegue perceber muito, né? O É difícil desenvolvimento, mesmo, né? assim, né? O diagnóstico precoce com 3, 5 meses aí, não é um diagnóstico que assim, vamos colocar, né? Qualquer um vai fazer, né? Não é um diagnóstico que vai assim, bateu o olho, não, é paralisia cerebral com certeza, vamos fazer os encaminhamentos e começar o acompanhamento aqui, porque é esse o prognóstico. Não. É um diagnóstico que vai ser feito por uma pessoa que tem já aí um estudo, já tem um conhecimento maior nessa área mesmo, né? A gente tinha até conversado antes, né? Assim, existe um protocolo para paralisia cerebral? Não tem um protocolo. Né? Não tem algo que a gente siga e fala, a gente vai avaliar isso, 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 se for positivo se for negativo por ser uma condição muito heterogênea, né? Mas o que a gente tem hoje são algumas diretrizes, né? A doutora Nova, que é uma australiana que estuda muito essa parte de paralisia cerebral, e ela publica bastante sobre isso. E ela tem um artigo que foi publicado, acho que até no ano passado, se não me engano, com um grupo de diversos outros estudiosos, que propõe algumas diretrizes, né? E justamente partindo desses 2 grupos, e a partir desses 2 grupos, que tipo de avaliações a gente faz, que tipo de acompanhamento a gente faz para chegar no diagnóstico mais precoce, né? E aí, o que a gente tem hoje? Né? Para esse primeiro grupo aí, que a gente vai fazer uma avaliação seriada, que a gente vai acompanhar, porque a gente já sabe que está no risco. Então, a gente tem disponível ressonância magnética, que aí o ideal seria fazer em período de termo, que é muito difícil de a gente conseguir fazer no Brasil, porque nem todo hospital tem essa estrutura para fazer assim que o bebê nasce, né? Ou às vezes o bebê tem alguma instabilidade que não dá para fazer uma ressonância. Mas a ressonância entraria ali como algo para auxiliar no diagnóstico, né? E com uma sensibilidade, uma especificidade muito boa. A avaliação do General Movements, né, que são movimentos gerais, assim, que é a movimentação natural do bebê. A avaliação do General Movements, né, foi proposta em 1970, por aí, pela Pretzel. Ela avaliava o movimento dos bebês e ela propôs que algumas movimentações eram típicas do bebês até 5 meses e eram típicas do bebê menorzinho, né? Bebê pequenininho e depois do bebê por volta dos 5 meses. E aí, a partir dessa avaliação, ela conseguiu perceber que alguns bebês ou tinham uma movimentação anormal ou tinham ausente alguns movimentos que eram típicos ali do bebê por volta dos 5 meses, né? Que são os fidgetzinhos lá. E essa discutiu-se muito, se será que seria interessante, porque é uma coisa observacional, eu tô vendo. Então, talvez eu consiga perceber, mas outra pessoa não. Mas com o passar do tempo, foi observado que se você é treinado para fazer aquele tipo de observação, é extremamente confiável
Então, hoje é uma avaliação que se usa nos primeiros 5 meses de vida para determinar se tem algum risco ou se é sugestivo de paralisia cerebral. E a avaliação do Heine, né? O Heine é como se fosse um exame neurológico. Tem uma tabelinha ali de várias avaliações que você faz de tônus, de reflexo, de ângulos que você consegue fazer nas articulações da criança, de algumas posturas, alguns movimentos. E aí, a partir dali, você tem um ponto de corte, se tem risco ou não de paralisia cerebral, dependendo da idade da criança, né? Então, nesse primeiro grupo, seriam essas três avaliações: o Heine, o GM e a ressonância magnética. E aí, a partir disso, a gente consegue falar com uma sensibilidade, uma especificidade boa, né? Então, sem tanto risco de um diagnóstico falso negativo, nem de um falso positivo, a gente consegue falar com uma certeza boa de que essa criança tem diagnóstico de paralisia cerebral. Então, assim, o ideal seria que a gente conseguisse fazer isso ali, até os 5 meses, a gente conseguisse fazer um diagnóstico de certeza mesmo de paralisia cerebral e já encaminhar essas crianças para já fazerem as intervenções necessárias. O segundo grupo acaba ficando um pouco mais complicado, porque essa criança vai chegar em diferentes momentos, com diferentes sintomas, né? Então, pode ser que vai chegar com 4, 5 meses por não estar sustentando, não tem sustento cefálico, pode chegar com 9 meses porque não senta, pode chegar com 2 anos porque ainda não andou, né? Então, assim, isso vai ser mais variável. Mas, de qualquer forma, eles propõem também a realização da ressonância e aí a realização do Heine, né? Que aí o Heine você pode avaliar até crianças mais velhas. E aí também você conseguir definir se é paralisia cerebral ou não. E o que eles trazem é a possibilidade de você dar um diagnóstico de alto risco de paralisia cerebral. É assim, eu não consegui falar mesmo com certeza, fiquei em dúvida aqui. Às vezes a gente fica em dúvida em crianças que têm uma assimetria, né? Então, assim, ela movimenta mais o braço direito do que o esquerdo, mas no geral ela tá atingindo os marcos esperados. Então, que dá uma dúvida ali, tem uma lesãozinha na ressonância, mas não tão característica, ou às vezes não tem uma lesão na ressonância. Então, ela fala que tem essa possibilidade de a gente dar um diagnóstico de risco de paralisia cerebral, né? E aí, talvez não atrasar um atendimento, né? Não atrasar uma intervenção adequada. Mas o ideal mesmo é que a gente fizesse aí nos primeiros anos de vida. Hoje, o que a literatura traz é que nos países desenvolvidos, esse diagnóstico geralmente já está sendo possível de ser feito por volta do primeiro ano, no máximo até o segundo ano de vida. Nos países em desenvolvimento é que a gente ainda tem um atraso maior, eventualmente crianças com 5 anos vão receber diagnóstico. Né? A única coisa assim, que a gente precisa de mais tempo para conseguir falar com mais certeza é, na verdade, prognóstico. Né? Vai andar? Vai falar? Vai ter alguma coisa? Assim, a grande maioria das questões são exatamente essas, né? Tipo assim, primeiro que as pessoas reclamam muito, né, de não receber um diagnóstico precoce. Eu fui em muitos médicos, ou eu fui em alguns médicos, e aí ele não quis me dizer com certeza que o que a minha filha tinha era paralisia cerebral, ele ficou ressabiado. Então é bom deixar claro que não existe assim não existe uma má vontade, né, de diagnosticar, mas é o que você disse, né? Em alguns casos, você dá 100% de certeza, é muito complicado, né? Porque você falou que ela tem muitas vertentes aí, né? É uma condição com muitas vertentes, né? Que tem que ser avaliado. Mas é importante isso que você falou também, de dar um diagnóstico de alto risco para que a mãe também possa já começar a fazer essa intervenção, né? Procurar outras terapias, de fato, né? E ainda tem essa coisa, né, dos países em desenvolvimento. A gente gostaria que todo mundo tivesse os mesmos recursos e as mesmas condições ali nesse momento do parto, principalmente de parto de prematuro. A gente sabe que não é o caso, né, e isso dificulta muito, né, as questões. Uma outra questão que eu acho que também você explicou aí, existe um exame específico que vai me dizer se a criança tem ou não paralisia, né, e você falou aí dos 2 casos, né, dos exames que são mais importantes, que são listados aí.
Então, o que é importante, é bom acompanhar, né? Eu imagino que é indicado acompanhar aquela tabela de desenvolvimento. Eu sei que cada caso é um caso, eu até ia perguntar isso para você. Lógico que cada caso é um caso, mas é muito importante que o pai e a mãe sempre acompanhem essa tabela de desenvolvimento da criança. O que a criança faz com 3 meses, 4 meses, 5 meses, para não ficar esperando demais, né? Tipo assim, eu sei que nem toda criança é igual e a gente não está falando aqui para comparar o seu filho com o filho de ninguém, né? Exatamente, mas tentar, de alguma maneira, também ter essa visão, assim, Eu falo que de logo procurar ajuda, né? tanto a caderneta da criança, né, que tem lá os marcos de desenvolvimento, quanto o impresso da SBNI também, que tem disponível no site da SBNI, depois eu posso disponibilizar, que também tem os marcos de desenvolvimento, eles são norteadores, assim, né? Então, eles vão te falar, tá tudo bem? Tá. Ah, não, tem isso aqui que tá chamando a atenção. E aí, se tem algo que chama a atenção, isso precisa ser avaliado, né? Realmente, não é todo mundo igual, né? Algumas crianças vão apresentar marcos mais cedo do que outras mais tarde. E não vai significar que é algo patológico, que é alguma doença, uma síndrome, alguma condição. Mas a gente tem um variável do normal. E aí esse variável é o que está ali na caderneta, né? Então, se está lá, por volta dos 6 meses, a criança começa a conseguir ficar sentada sem apoio. Mas a gente admite isso até um pouquinho mais tarde, né? Mas se a gente tem lá uma criança com mais de um ano que não está sentada sem apoio, né? Então, a gente precisa realmente avaliar. Né? Então, assim, os marcos são para direcionar a gente mesmo. Não precisa ficar assim, nossa, aqui tem 3 meses, sistema cefálico completo. Tá com 3 meses e 2 dias não sendo cabeça. Não, assim, dá dor de cabeça. Não é assim. Mas Amanhã aqui para não ficar, pra gente ter uma noção, né? E não ficar completamente perdido. Porque assim, ninguém tem obrigação, assim, né? A família não tem a obrigação de saber marcos de desenvolvimento, né? Então, assim, ter alguma ideia do que eu preciso esperar é ótimo, porque aí eu já fico mais atento, né? Às vezes a mãe é o primeiro filho, na família não tem outras crianças, então ela não tem aquele fator de comparação também, né? Então ela fica meio perdida. E aí é importante, porque assim, a gente tem que se apossar da própria saúde, né? E no caso da família, apossar da saúde dos filhos. Porque, eventualmente, a gente não vai encontrar um profissional que vai estar atento a todos os detalhes. Né? Então, se a gente sabe de como o nosso filho está evoluindo, né? De como as nossas crianças estão evoluindo, e a gente percebe isso, a gente consegue procurar ajuda mais rápido. E, assim, qualquer diagnóstico dentro da neurologia infantil, quem percebe são os pais. Assim, não é só a paralisia cerebral, qualquer outro transtorno de desenvolvimento, todos os pacientes chegam para mim. Quem percebeu a primeira alteração foram os pais. E na maioria das vezes eles acham que eles estão errados. Mas na verdade não. Vocês estão certos. Vocês conhecem seus filhos, né? Quem tá ali todo dia, quem conhece cada pintinha, né? Cada manchinha. Então, alguma alteração mesmo pequena, os pais já conseguem perceber muito antes. Né? Então, assim, valorizar. Se eu percebi isso, vou checar aqui na caderneta. Poxa, tá falando mesmo que na caderneta já devia ter adquirido essa habilidade. Então, vou conversar com o pediatra. E conversa com o pediatra. O pediatra concordou? Não, vamos procurar a investigação, vamos avaliar? Ok. Não, o pediatra não concordou. Eu vou procurar outra opinião, né? A gente não pode colocar também o médico no pedestal ali e achar que tudo que ele falar é regra, né? É também saber o momento em que eu vou questionar aquilo ali e procurar uma outra opinião ou, eventualmente, perguntar, né? Mas, assim, por quê? Me explica. Né? A gente tem direito de perguntar. Eu vejo assim, todo mundo sabe quanto que o filho está pesando, quanto que ganhou de peso, se cresceu, quantos centímetros se cresceu naquele mês. Mas nenhum sabe o tamanho do perímetro cefálico quando nasceu. Nenhum sabe o Apgar quando nasceu. Nenhum sabe se precisou de alguma intervenção, se foi avaliado pelo neurologista ou qualquer coisa no momento do nascimento. Porque não é algo que tradicionalmente se preocupa. Né? Então, se em algum momento vê alguma alteração nisso, né? Pergunta, questiona. Né? Assim, Apgar todas as minhas entrevistas. Lembra o Apgar? Apgar? Quem? Nunca sabe. Que eu tô falando, não é uma cultura, né? Existe. É uma falta não é
maldade, mas é uma falta de cultura em se investigar isso, se perguntar sobre isso na maternidade. E também tem os casos de que as pessoas, né, que alguns lugares, alguns serviços, as pessoas também não oferecem nenhum tipo de oportunidade para a mãe também tirar essa dúvida, né, ou perguntar. Mas é importante saber, né? Isso eu acho que é uma coisa que deveria ter em cursos de gestante, né? Falar um pouco sobre o Apgar, olha, pergunte sobre isso, pergunte sobre aquilo, né? Para deixar preparado para esse momento, né? Eu acho assim, até Bom, eu acho que sim. não, é só Pode falar. abrir aqui o parênteses, né? Que eu acho que assim, se alguém não sabe o que é o Apgar, né? Apgar, na verdade, é o sobrenome, se não me engano, agora falhou. De uma pessoa que criou essa escala para avaliar a vitalidade dos bebês. Então, ela pontua de 0 a 2, né? Cada critério avaliado são 5 critérios. Então, a nota máxima é 10. E aí, ele é avaliado no primeiro minuto e no quinto minuto depois do nascimento. E aí, a gente tem estudos que mostram que, dependendo do resultado do Apgar, a gente tem um risco maior aí para atraso de desenvolvimento, para encefalopatia crônica, né? Que seria aí um nome, vamos dizer assim, que também pode usar, às vezes, para questões do desenvolvimento por conta de uma falta de oxigenação ali no momento do nascimento. Então, a Apgar é isso, é uma escala que a gente avalia 5 parâmetros, pontua esses 5 parâmetros, no primeiro e no quinto minuto. E aí, a partir desse resultado, a gente consegue direcionar um pouquinho melhor se essa criança vai precisar de um atendimento melhor ou não, eventualmente se vai precisar ficar internada numa UTI logo depois do nascimento, ou se está liberado para ir para o colo da mãe. A Paty aqui, ela tá comentando, e exatamente foi o caso dela que eu falei no comecinho da live, que a menina teve o Apgar de 9, 10, né, e depois no quarto mês, ela tava com 4 meses, quando começou a perceber e viu que tinha paralisia cerebral, né. Assim, ela perguntou, né, como que isso é possível, né? Nem toda paralisia cerebral vai ser causada por um quadro de hipóxia anóxia neonatal, né? O Apgar, ele vai ver muito isso. Vamos dizer assim, faltou oxigênio no cérebro, e aí no primeiro e no quinto minuto, essa criança vai ter uma depressão neurológica grave, e aí por isso ela vai ter um Apgar baixo, né? Ela pode ter um quadro de paralisia cerebral que tenha tido uma outra causa, e aí que não tem nada a ver com aquele momento do parto. O Apgar avalia muito o momento do parto, imediatamente após o parto e pouquinho antes do parto, né? Então, se eventualmente teve um AVC durante a gestação e que ficou lá e aí a criança nasceu bem, pode ter paralisia cerebral com Apgar ótimo. Nasceu prematuro, eventualmente nasce prematuro com bom Apgar, se não for um prematuro muito extremo, nasce prematuro com bom Apgar. E a prematuridade é um fator de risco. Teve um sangramento pós-natal. Então, principalmente prematura costuma acontecer, né, de ter sangramento intracraniano. Depois que já nasceu, ali na manipulação, ou no momento do parto, logo depois do parto teve um sangramento, e aí esse sangramento pode levar uma lesão, e essa lesão ser uma causa de paralisia cerebral. Meningite, teve meningite nos primeiros anos de vida. Outras infecções do sistema nervoso central, sepse, né? O bebezinho desse tamanho, qualquer infecção vira sepse. Então, quadro de sepse, isso tudo pode causar lesão e eventualmente ser uma causa de paralisia cerebral. Aí tem que ver realmente caso por caso. O Apgar sozinho não é o que vai determinar, né? Existem outros fatores aí que podem direcionar para a possibilidade de diagnóstico de paralisia cerebral. E em alguns casos é aquilo, né? A gente não vai encontrar um evento específico nesse período aí inicial da vida dessa criança. E eventualmente a gente só vai descobrir depois a etiologia, né? O motivo de ter tido aquele atraso, né? E a paralisia cerebral, ela não é progressiva, né? Ela é um quadro que não progride. Não progride no que eu digo, que não fica pior. Ela pode progredir como evolução, mas ela não progride no sentido de que fica pior. Então, às vezes, a gente vai ter uma dúvida ali se aquilo é paralisia cerebral ou não, por conta da evolução mesmo, né? A gente está vendo crianças, por exemplo, que começam com atraso, não tinha nenhum fator de risco, mas aí começa com atraso,
Aí a gente pode pensar na possibilidade de ter alguma outra doença que causa atraso de desenvolvimento e que, na verdade, vai ter outra evolução diferente da paralisia cerebral. A leucodistrofia, uma encefalopatia epilética, né? Aí são condições, na verdade, progressivas. A criança piora, ela perde, às vezes, até coisas, habilidades que ela adquiriu. Aí é outra coisa, não totalmente diferente, né? Mas diferente. E que aí precisa de uma avaliação bem específica. Tá. Teve uma outra mãe que falou assim, que perguntou, né? Sobre as classificações da paralisia cerebral, né? Ela falou que no caso dela, a paralisia cerebral é leve, né? E que então o médico não deu nenhuma classificação. Se é isso mesmo. Não existe paralisia cerebral leve. Assim, a gente pode classificar a paralisia cerebral de diversas formas. A gente pode classificar ela como tipo de apresentação. Então, aí ela pode ser classificada como espástica, que é a mais comum, atetoide, né? E atáxica. A atetoide é a distônica, que é um submovimento, né? E a atáxica. Tem alguns lugares que classificam como mista, mas tem algumas literaturas que não usam mais o mista para classificar como a mais aparente. E aí a mais comum é a espástica, que a maioria das pessoas vai conhecer ali, é a paralisia cerebral espástica, que é como se fosse o músculo mais durinho, vamos dizer assim. E aí ele faz uma rigidez e posturas mais mantidas do membro, né? A mãozinha geralmente fechadinha, né? O punho fletido, o pezinho fica aquele pezinho equino, né? A pontinha do pé. São posturas mais comuns na paralisia espástica. A paralisia distônica tetótica, né? São movimentos involuntários, assim. Geralmente, quando você vai fazer um movimento voluntário, aí você faz um movimento não coordenado, vamos dizer assim, que seria a distonia. E a atáxica é mais relacionada à questão do equilíbrio mesmo. Então, a gente tem essa classificação, que é pelo tipo, que a gente vai avaliar clinicamente. Ela tem predominante uma espasticidade, então espástica. Ela predominantemente tem um quadro distônico, então distônica, um quadro atáxico, atáxico. A gente pode classificar também por área acometida, vamos dizer assim. Então, aí a gente classifica ela como hemiplégica, isso é só metade do corpo. Aí pode ser hemiplégica à direita, hemiplégica à esquerda. Então, a gente vai ter um acometimento exclusivo ou predominante, mas assim, uma predominância muito absurda de um lado só, sendo que o outro é praticamente ou é normal ou vai ser funcional. Assim, né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma paralisia cerebral espástica hemiplégica à direita. Então, a minha mão direita fica lá assim, eu tenho pouco uso dessa mão, ou uso muito pouco, mas com a minha mão esquerda eu faço tudo. Como, penteio o cabelo, faço maquiagem, escrevo. Então, pronto, é hemiplégica. Aí eu posso ser tetra, né? Então, aí eu começo tudo, os 4 membros, os 2 membros superiores e os 2 membros inferiores. E aí esse acometimento pode ser simétrico ou assimétrico, mas geralmente é muito parecido. E aí a funcionalidade deles também vai ser muito parecida, assim. Se é um acometimento muito grave, vamos dizer assim, vai ser muito grave nos 4 membros, se é leve, vai ser leve nos 4 membros. E a gente tem a diplégica. A diplégica pode ser só dos 2 membros superiores ou só dos 2 membros inferiores. Tem autor que questiona se existe diplégica só de membro superior. Geralmente, se tem acometimento do membro superior, aí eles falam que vai ter algum acometimento do membro inferior também e que talvez não tenha passado despercebido. Mas pode acontecer. Então, a gente tem essa classificação, vamos dizer assim, por local de acometimento dos sintomas. E a gente vai ter a classificação também pela escala GMFCS, que é a escala dos movimentos grossos, né? Grosseiros, assim, né? Motricidade grossa. E aí a gente classifica de acordo com a capacidade da criança mesmo de realizar algumas atividades. E aí a gente pode buscar de 1 a 5, né? Sendo 1 aquela criança que vai ter pouquíssimo acometimento do movimento e do equilíbrio, e 5 aquela criança que vai ser dependente de cadeira de roda e que não tem controle da cervical. Né? Ela precisa, inclusive, daquele suporte da cabeça, né? Ficar
fica lá para não ficar com a cabeça caída. Então a gente tem essas classificações. Existem outras formas também, tem como classificar só a funcionalidade da mão, né? Existem outras escalas que podem usar, mas no geral a gente usa isso. Então, por exemplo, a gente pode classificar uma criança como paralisia cerebral tetraespástica GMFCS 4. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa criança tem acometimento dos 4 membros, predominantemente espástico, e ela é dependente de cadeira de rodas, mas tem um sustento de tronco, tá? E aí, nessa classificação, eu não estou dizendo nada de capacidade intelectual, não estou dizendo nada de capacidade de linguagem, não estou dizendo nada de aprendizado. Isso daí independe dessas classificações. Isso vai ser avaliado cada criança. E aí, não traduz maior ou menor gravidade no sentido motor, sabe? E aí podem coexistir, né? Então, assim, 50% das crianças com paralisia cerebral vão ter o desenvolvimento cognitivo adequado, né? Vão aprender na escola, não vão ter alteração da inteligência. E acho que, aí eu não sei fazer a porcentagem agora, 75%, 3 a cada 4 vão falar. Então, é uma maioria que vai conseguir falar. Aí, talvez ela possa ter uma dificuldade na fala. Porque a paralisia cerebral, como acomete musculatura, né? Pode, eventualmente, dificultar a capacidade de movimentação mesmo da musculatura ali, usada na fala. E aí, ficar uma fala estranha, né? Mas a criança vai conseguir falar. Então, a maioria consegue falar, não tem relação. E em outros casos aí vai ter diagnóstico junto, né? Paralisia cerebral com deficiência intelectual, paralisia cerebral com autismo, paralisia cerebral com epilepsia. E assim, né? Lógico que você deu um baile aí, falou várias coisas. Tudo muito bem-vindo, mas respondendo essa mãe, o fato é que tem sim uma classificação, independente, né? Dentro do grau e de onde ela está estabelecida, existe sim uma classificação, deveria existir uma classificação para esse caso, né? Provavelmente, assim, no GMFCS, ele é um GMFCS1, né? É uma criança que consegue subir essa escada, consegue carregar coisas enquanto está andando. Talvez vai ter mais dificuldade, vou escalar. Aí vai ter um pouco de dificuldade para escalar. Vou andar numa superfície muito irregular. Aí vai ter um pouco mais de dificuldade, mas em geral é autônomo, né? Então, provavelmente, ele no GMFCS vai ser 1. Aí as outras características a gente precisa de avaliar mesmo, para saber se é espaço, se não. Não, sim. Assim, existe um contexto geral, mas é igual, né? Você disse já que cada caso é um caso, precisa ser avaliado, né? A gente tem uma pergunta aqui que, enquanto você falava, a mãe colocou e eu achei muito interessante. G. Gomes, aqui, J. Gomes. O meu bebê nasceu com 30 semanas e ficou 38 dias na UTI neonatal. Teve hemorragia grau 1, tem possibilidade de ser paralisia cerebral? Ela disse, depois ela comentou de novo aqui, falando que já está em investigação, né? Assim, é um bebê de risco. Primeiro porque ele é prematuro. Aí ficou 38 dias internado na UTI neonatal. Então, assim, a não ser que tenha, não acho, né? Com 30 semanas, com 38 dias só para ganho de peso. Provavelmente ele teve alguma intercorrência no nascimento, né? E aí teve a hemorragia grau 1. Apesar da hemorragia grau 1 ser a hemorragia mais simples, vamos dizer assim, das hemorragias peri-intraventriculares, acaba que é uma hemorragia, né? Teve um sangramentozinho ali, e aí esse sangramento pode gerar uma área de cicatriz, e essa área de cicatriz causar algum déficit motor, alguma questão do desenvolvimento. Então, essa é uma criança que precisa ser acompanhada e ser avaliada, e se possível a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce. Porque, deixa eu ver se teve mais alguma aqui, eu acho que teve uma. A grande maioria das questões é essa mesmo, porque é difícil, porque é tão difícil já sair do hospital com um diagnóstico, né? E aí você explicou que são N coisas, existem os bebês de risco, os bebês que não são de risco, e para cada caso tem um protocolo, não é bem um protocolo, mas tem uma sequência de análises. Um direcionamento. Um direcionamento, muito bem, né? Exatamente isso. As perguntas são mesmo essa, né?
porque por exemplo, eu tive alta, não recebi, meu filho tem paralisia, eu só percebi que em casa, mas é o que você falou também antes, que é o pai e a mãe que geralmente percebe mesmo, que conhece a criança, que vê que tem algo diferente, né? Porque, como você falou, os sinais, eles começam, com exceção das crianças já com alto risco, eles vão começar a aparecer quando a criança está começando a desenvolver mesmo, começa a atrasar ali nos marcos de desenvolvimento, né? Então a mãe colocou aqui, sou avó do Otávio, seu pai. 4 e. Ah, eu acho que é uma paciente. O Otávio é meu paciente, ela estava dando o Apgar dele, que foi 4 e 7. Assim, quando a gente recebe o Apgar, a gente não sabe como que o pediatra pontuou, né? Porque o que eles anotam na caderneta é só a nota, do primeiro e do quinto minuto. Então, eu não sei em que critérios que o Otávio perdeu pontos, vamos dizer assim, na pontuação dele do Apgar, né? Mas, assim, não é um Apgar favorável, o Apgar do Otávio. E o Otávio já está em acompanhamento. Sai acompanhamento. O Otávio está muito bem cuidado, vó. Muito bem acompanhado. Tem uma família maravilhosa. Isso é tão importante, né? Assim, a gente vê, com certeza, a gente vê muitas mães muito dedicadas, assim, né? É uma dedicação, tudo muito bonito, assim. E a família é muito importante nisso, né? Nesse olhar aí, nessa. Eu diria que, assim, 90% do que a gente consegue de qualquer avanço de evolução no desenvolvimento da criança é pela família. Porque uma hora de fisioterapia, uma hora de fono, na semana, é muito pouco perto de todas as outras horas que ele está em casa, com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, com quem ajuda ele no cuidado, né? Então, se a gente tem uma família engajada, disposta, que quer ajudar, que quer aprender, que pergunta tudo, que quer saber, que coloca em prática o que a gente orienta, certeza que a criança vai evoluir. A gente tem um exemplo muito bom aqui próximo, né? Que é o caso da Clarice, que é filha dos nossos amigos e que é a responsável por tudo isso, né? Por esse olhar aí para a paralisia cerebral. E a gente vê assim como eles são incríveis, assim, super dedicados. E assim, igual você falou, né? Tem todo esse cuidado, tá sempre procurando alternativas, assim, para melhorar sempre a condição, né? A qualidade de vida também, né? Então, assim, a gente vê, assim, coisas. A gente sempre fica muito admirado de vê-los, assim, né? De ver o quanto eles são cuidadosos, assim, e quanto são amorosos e presentes ali em toda essa situação, né? Um beijo para eles. Bom, acho que tinha uma última pergunta aqui, que sempre que tiver paralisia cerebral, tem epilepsia? Isso seria uma reação do cérebro lesionado que alerta para algum problema? Na medicina eu nem sempre lembro. Não é sempre, tá? Eu agora vou falhar em quantidades, assim, de pacientes com paralisia cerebral que vão ter epilepsia. É uma associação que pode acontecer, né? A criança com paralisia cerebral pode ter epilepsia, mas não é obrigatório, tá? Existe um risco maior da criança com paralisia cerebral ter epilepsia? Existe, porque ela já tem uma lesão, né? Geralmente ela vai ter uma lesão. Então, aquela lesão pode ser um foco ali que vai gerar um curto-circuito ali no cérebro que vai causar uma crise e eventualmente receber o diagnóstico de epilepsia. Mas não necessariamente todos vão ter. Tá, então não existe uma ligação direta, né? Bom, eu acho que tem. É uma última, agora é a última. A criança tem 4 anos, né? Diagnóstico de paralisia hemiplegia, com hemiplegia do lado direito, né? Teve alguns atrasos, fala tudo, porém as palavras são soltas. E agora ela está começando a formar frases, né? E a pergunta é, até que ponto a paralisia cerebral atrapalha a fala dela? A paralisia cerebral, geralmente, quando ela vai atrapalhar a fala, ou a gente vai ter um quadro de um comprometimento neurológico maior, aí, motor, né, significativo, né? Por exemplo, a criança que não tem controle cervical, né? Ela provavelmente tem um comprometimento motor aí, da capacidade motora de falar.
mais prejudicada. Então, provavelmente, ela vai ter uma dificuldade muito maior, eventualmente não vai conseguir falar. O que a gente tem que tentar perceber é se a dificuldade da criança é só em falar, ou se ela tem todo um comprometimento de linguagem, de compreensão e de manifestação de linguagem de outras formas, né? Porque a criança que ela não fala, mas ela compreende e ela quer se expressar, ela vai tentar se expressar de outras formas, seja por gestos, por expressão facial, né? Indicar de alguma forma o que ela quer comunicar. Então, na avaliação da fala, de atrasos da fala, né? Porque com 4 anos a gente já esperava que ela falasse igual um mini adulto, né? Pelos modelos. A gente tem que avaliar muito isso. O quanto ela compreende, o quanto ela é capaz de compreender tanto o verbal quanto o não verbal, e o quanto ela é capaz de se expressar verbalmente e não verbalmente na comunicação dela, né? E se aí ela vai ter algum déficit de linguagem mais global, assim, ou específico da motricidade da fala, né? Então aí é mais específico, acho que ela precisaria realmente passar numa avaliação com o fonoaudiólogo, para avaliar se ela tem algum acometimento da motricidade, e aí se é esse acometimento da motricidade que está atrapalhando a fala, ou se tem alguma coisa a mais. Esse a mais pode ser uma questão cognitiva, né? Então aí eu tenho um atraso na fala porque eu tenho um déficit cognitivo, ou eventualmente outros transtornos de desenvolvimento, né? Inclusive transtorno do espectro autista. Pode acontecer numa criança com paralisia cerebral, uma coisa não exclui a outra, né? Então, assim, questão da fala mesmo precisa ser avaliada de uma forma mais específica para conseguir falar com mais certeza, né? Então, assim, pelo que ela falou ali, fica complicado de direcionar, sabe? É uma questão só da paralisia cerebral mesmo, principalmente porque ela disse que ela é uma hemiplégica. Talvez ela não tenha tanto comprometimento motor, né? Acho que ela avaliaria outras possibilidades também para essa questão do atraso na fala. Entendi. Bom, doutora, eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu abordar, né, o que é a paralisia, né, o caminho para essa, realmente o caminho para esse diagnóstico, como ele pode acontecer, né, explicou direitinho sobre os grupos, né, sobre o grupo de risco, não de risco. Acho que a gente respondeu algumas dúvidas aqui importantes das mães também, né. Vou pedir para quem está aqui, já que está aqui, ficou aqui ao vivo com a gente, compartilhar com outras pessoas. Muito provavelmente vocês estão em outros grupos de pais e mães que também têm crianças com paralisia cerebral. Então, é um conhecimento muito bacana esse que a doutora trouxe hoje aqui para a gente. Acho que ela tirou muitas dúvidas, né? Então, é importante que todo mundo... É importante democratizar esse acesso a essa informação. Então, se você tiver oportunidade, depois que a gente encerrar, você pode encaminhar aqui. Essa live vai ficar salva no perfil, você pode encaminhar para outras pessoas também, tá? Que você conhece, que acha que pode se beneficiar desse conhecimento. A senhora quer falar mais alguma coisa, doutora, para encerrar? Eu só queria agradecer mesmo. E parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa mesmo difundir conhecimento aí de forma clara e empoderar essas famílias todas aí para correr atrás, né, das dúvidas, dos direitos das suas crianças, que eu acho que é muito importante. Eu acho que a internet abriu um campo aí de possibilidades para a gente buscar informação que é super importante, mas a gente tem que saber usar de forma consciente, né? E usar para o bem. Então, acho que vocês estão muitos parabéns mesmo pela iniciativa de criar o Instagram, de criar o guia e de agora, né, esse projeto novo de vocês, de tentar divulgar mais informações aí sobre paralisia cerebral. É exatamente isso, né, doutora? Porque, assim, igual você falou, a internet está aí, ela traz muito conhecimento, tem muitos benefícios, né? Um acesso muito fácil. Mas é importante a gente trazer essa informação de uma maneira, primeiro, clara e que seja de fácil entendimento. E segundo, que aquela venha de profissionais sérios, né? Assim, como você, que é uma profissional que tem experiência, né? Que tem conhecimento na área, que está falando algo que você conhece, que você já viveu. Né? Então, assim, que tem credibilidade, que pode com confiança explicar e tirar algumas dúvidas que são tão recorrentes, assim, na vida desses pais e dessas mães, né? Bom, a gente que agradece aí o seu tempo, espero ver você mais vezes por aqui, acho que vão acontecer mais encontros como esse, né?
Então, queria deixar um abraço para todo mundo que acompanhou a gente aqui e para você também, tá bom? Um abraço, fica com Deus.